Olá a todos, espero que estejam todos bem, né? Como vocês sabem, nossas aulas por um período de tempo aí terá que ser dessa forma remota, para evitar as aglomerações e a disseminação do coronavírus aí que está causando a Covid-19. Tá? Eu espero que seja uma coisa temporária, mas até que isso tudo se resolva, vamos tentar dar prosseguimento às nossas aulas dessa forma, ok? Nosso tema atual é vírus, tá? Não é por causa da Covid-19, tá? É um conteúdo, está dentro dos conteúdos programáticos determinados lá no início do ano já, tá? Então, é claro, caiu com uma luva para a situação atual, vocês vão poder entender o que são vírus, como que eles entram nas células, o que eles fazem nas células e por que eles ficam doentes. Nós ficamos doentes, ou aqueles que são parasitados ficam doentes, ok? Então, primeira coisa que vocês precisam saber sobre vírus é que eles são acelulares. Eles não possuem células. Estou vendo que tem alguns vírus aqui. Não, mas isso aqui não é célula de vírus. Tá? Vírus ele é extremamente simples, extremamente pequeno. Ele é constituído basicamente por um capsídeo, no máximo uma membrana, um envelope viral aí, resultante, ou melhor, originário de uma célula hospedeira que foi parasitada anteriormente. Tá? Mas vocês já vão entender isso aí. Mas isso aqui não é célula. Vírus não tem célula e por essa razão que muitos pesquisadores, muitos cientistas não os consideram como seres vivos. Então, nós temos lá os 5 grandes reinos dos seres vivos e os vírus não estão inclusos neles. Tá? Esse é um grupo à parte. Mas estão intimamente ligados com os seres vivos, porque eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, para que eles possam se replicar, eles precisam obrigatoriamente estar dentro de uma célula. Então, vão parasitar uma célula, vão usar os mecanismos dessa célula e aí vão se replicar. Então, pelo fato de terem essa capacidade de replicação quando estão dentro, pelo fato de eles possuírem material genético e por eles sofrerem mutação, muitos cientistas também acreditam que, ou defendem a ideia que eles são seres vivos, mais primitivos, mais simples, mas são seres vivos, ok? Tá. Continuando, aqui eu listei algumas características gerais dos vírus. Então, quando você fala em vírus, tem que lembrar de algumas coisas dessas. Já falei para vocês que eles não possuem células, tá? São parasitas intracelulares obrigatórios, pela razão de não possuírem células. Também, por não possuírem células, eles não vão ter um metabolismo próprio, não vão ter a capacidade de transformar matéria química, não vão ter a capacidade de se replicar por conta própria. Nós temos vírus que são de DNA e temos vírus de RNA. Tem alguns que possuem os dois, matéria genética. Vimos no slide anterior que nós temos diversos formatos de vírus, embora predomine a forma esférica, tá? Mas nós temos aí vários formatos. Alguns vírus eles podem sofrer cristalização. Então, quando o vírus está fora do organismo, fora de uma célula, ele pode se cristalizar. Ele já vai ter um formato meio cristalizado naturalmente por conter um capsídeo proteico, uma cápsula de proteína para proteger o DNA. Mas, então, esses vírus aí que só possuem o núcleo capsídeo, eles podem ficar por muito tempo no ambiente, né, de uma forma inativa, mas que quando ter contato com suas células hospedeiras, entre em atividade. Então, você vai ter aí a possibilidade de um vírus muito antigo, por exemplo, estar lá soterrado, enterrado, congelado em algum ambiente, você acessar esse vírus e esse vírus entrar em você e ter atividades e causar alguma doença que aparentemente estaria extinta. Tá? Isso é discussão para mais para frente. Tá? Então, assim, pelo fato de tudo isso aqui que eu já falei para vocês, deles terem que entrar dentro da célula e usar os mecanismos das células, a maior parte dos vírus causam doenças. Tá? Eles podem ser transmitidos por vetores. Então, o que são os vetores? Vetor é qualquer organismo que vá transmitir um patógeno para outros organismos. Então, por exemplo, nessa situação do vírus, vamos supor que eu esteja com gripe, o vírus da gripe está em mim. Eu saio por aí, vou dar aula lá para vocês, começo a espirrar na sala, começo a transmitir esse vírus para vocês, então eu sou um vetor da gripe naquele momento. Tá? Isso é um vetor. E os vírus eles sofrem mutações, como qualquer ser vivo.
Tá? Todos os seres vivos têm potencial de sofrer mutação no seu DNA no momento da replicação. Essa mutação ela acaba gerando, no final das contas, evolução, tá? Por seleção. Ok? Então, continuando. A estrutura viral. Percebam que um vírus ele é extremamente simples. Isso aqui é um vírus que ainda já nem é dos mais simples. O mais simples vai ter só essa cápsulazinha aqui que é o capsídeo. Então aqui temos um vírus, digamos assim, dos mais complexos. Tá? Temos um vírus de DNA e outro vírus aqui de RNA. Então, isso aqui seria o capsídeo. O capsídeo é uma cápsula de proteínas que vai proteger o DNA, vai proteger o material genético. Quando eu junto essa cápsula com o DNA, ou seja, quando eu tenho esse conjunto, eu posso chamar de nucleocapsídeo. Aí, isso aqui que está por fora é uma membrana que a gente chama de envelope viral ou envelope membranoso. E ele vai ter uma origem, né, como vocês sabem, o vírus não tem metabolismo, então eles não vão produzir essa membrana. Mas eles vão produzir dentro da célula essas proteínas e no momento que eles arrebentarem a célula para sair, eles vão se enrolar aí com essa membraninha. Ok? Então, voltando, aqui nós temos aqui umas proteínas, estão vendo? Nós temos a membrana e temos essas proteínas. Essas proteínas elas vão ser importantes para poder reconhecer as células hospedeiras. Porque vejam bem, vou pegar, por exemplo, o exemplo do vírus da AIDS. O vírus da AIDS, vocês sabem, ou talvez não saibam, mas agora vocês vão saber, eles atacam células de defesa, mais especificamente os linfócitos TCD4. E aí eu pergunto para vocês, como que o vírus sabe qual célula ele vai entrar? Né? Imagina, você teve um contato lá com o vírus da AIDS, né? Você teve uma relação sexual desprotegida com uma pessoa que tinha o HIV no seu corpo e você teve contato com esse vírus entrou em você. Como é que o vírus vai achar a tua célula alvo, a tua célula hospedeira dentro do teu corpo? Já pensaram nisso? Então, é utilizando essas proteínas. Ele vai ficar rolando, vai ficar circulando pela tua corrente sanguínea e, de repente, vai enroscar na célula hospedeira e essas proteínas da membrana do vírus vão reconhecer algumas proteínas receptoras da célula hospedeira. E eles vão plugar e vai ocorrer infecção. Vocês já vão entender bem certinho como que isso acontece. Então, assim, podemos diferenciar ainda os vírus como não envelopado e envelopado. O envelope, nessa situação, é justamente essa membrana que eu falei para vocês. Então, a membrana plasmática da célula hospedeira mais as proteínas virais. Tudo isso é produzido na célula hospedeira. Então, aqui temos um vírus do tipo mais simples, que é o não envelopado. Temos o capsídeo e o material genético. Aqui o envelopado. Capsídeo, material genético e envelope. Tá? Tá, beleza. Já sabe mais ou menos o que são vírus, que eles são estruturas proteicas que contêm um DNAzinho ou RNAzinho material genético ali dentro, ok? Tá, agora vamos para o próximo passo, que é entender o que é infecção viral. Então, de forma básica, de forma simples, uma infecção viral é como que o vírus entra nas suas células, tá? Então, ou seja, a entrada dos vírus na célula hospedeira. Primeira coisa para ocorrer uma infecção viral é você ter contato com o vírus. E aí, nesse ponto que a gente vai falar depois sobre a questão da prevenção. Né? A melhor forma de você não ficar doente, não ter uma virose, é evitar o contato com o vírus. Mas supondo que já houve o contato com o vírus, indiferente da forma, se foi pelo ar, se foi pelo contato direto, se aí manual, se foi por compartilhar seringa, se foi por se é uma DST, enfim, não interessa. O vírus chegou no teu corpo, como que ele vai entrar nas células hospedeiras? Então temos aqui basicamente 4 formas. A primeira delas é a endocitose, aí translocação, fusão do envelope membranoso, injeção do ácido nucleico. Essa fusão do envelope membranoso também a gente chama fusão do envelope viral, tá? Ou então fusão de membranas. Vocês já vão entender por quê. Então, a primeira delas é endocitose. Na endocitose, ocorre justamente isso aqui. Ó. O vírus é englobado pela célula hospedeira. Então, o vírus chegou na tua célula, ou melhor, no teu corpo, aí a tua célula reconheceu o vírus, chegou lá e plá, englobou. Como isso? Ou o vírus reconheceu a tua célula? Enfim, ocorreu um plug ali e ele foi englobado. Então, temos aqui ó, uma forma bem simples, né, descrita nesse primeiro quadro, onde você tem o vírus
Essa linha aqui seria a membrana, que a parte de baixo seria o interior da célula, o citosol. Então o vírus, né, plugou nas células receptoras dessa célula hospedeira e aí ocorreu uma endocitose propriamente dita. Então ele foi englobado. Ó, isso aqui é uma membraninha, uma bolha, já está dentro da célula, e aí dentro da célula você arrebentou essa membrana e liberou o material genético do vírus. Isso que a gente chama de lyse, essa quebra, né, desse capsídeo que está ocorrendo aqui. Ok? Aqui no segundo quadro nós temos aqui, ó, endocitose com fusão de membranas. Então vejam que esse aqui é um vírus envelopado. Esse aqui não tinha envelope. Esse aqui só temos o núcleo capsídeo. O capsídeo e o material genético. Aqui nós temos a membrana. Então, com membrana e tudo, ele foi englobado pela célula. Então nós temos a membrana da célula e a membrana do vírus. Aí de repente essa membrana da célula se funde com a membrana do vírus, expulsando esse núcleo capsídeo já dentro do citosol, tá? Dentro da célula. E a outra forma que nós temos aqui seria com injeção do ácido nucleico no citosol. Então, endocitose com injeção do ácido nucleico no citosol. Então, novamente, temos a endocitose normal, como ocorreu ali, o vírus é englobado, e ó, não ocorreu lise, não ocorreu quebra, não ocorreu destruição de nada aqui. Simplesmente o DNA saiu para fora, foi lá para o citoplasma, lá para o citosol. Tá? Vocês já vão entender para frente o que vai acontecer com isso, a partir disso, porque até agora ele só entrou. Tá? Então essa é a primeira forma, endocitose, o vírus é englobado pela célula. Segunda forma, translocação. Então temos aqui a membrana novamente, tá? Essa linha seria a membrana plasmática da célula, hospedeira no caso, e ela tem algumas proteínas que são receptoras. Nesse caso aqui, o capsídeo vai plugar nessa proteína receptora, essa proteína receptora vai jogar o capsídeo para dentro, ou seja, vai transportar ele de fora para dentro, vai fazer essa translocação. Tá? Por isso que eu falo para vocês que os vírus eles são altamente específicos. Então, para você ter essa junção aqui, as proteínas daqui têm que ser compatíveis com as proteínas do vírus. E isso é uma coisa muito específica. Tá? Então, não é porque o gato lá tem um vírus e está doente que você vai ter que se distanciar do gato, que senão você vai pegar aquele vírus. Não. Claro, uma situação pode ocorrer muito rara, se esse vírus sofreu uma mutação, mas em geral não. Um vírus de um organismo, né, ele é específico daquele organismo. Tá? Outra forma, fusão das membranas, fusão do envelope viral, do envelope membranoso do vírus à membrana da célula. Então, temos aqui o vírus envelopado, ele chegou lá, plugou nas proteínas. Então, ó, temos as proteínas do vírus, aqui os ligantes, e nós temos os receptores na membrana. Aí o que acontece? Está vendo que já abriu aqui? Essa abertura é justamente porque essa membrana se fundiu com essa. Tudo é membrana, aí vocês sabem como é que é uma membrana plasmática, constituída por fosfolipídios, elas acabam tendo afinidade e acabam se fundindo. E aí, no final das contas, o que acontece? Isso aqui acaba automaticamente estando dentro. Aí, lá dentro, pode acontecer essa lise, pode acontecer aquela injeção do ácido nucleico, como aconteceu anteriormente. E temos uma outra forma, que é simplesmente a injeção do ácido nucleico. Então, nada das partes proteicas ou membranosas do vírus vão entrar na célula, somente o ácido nucleico, somente o DNA ou o RNA. Então, aqui nós temos um vírus que a gente chama de bacteriófago, porque não é um vírus que vai infectar bactérias. Então, tá aqui o vírus, aqui está a bactéria. Claro, esse desenho aqui está fora de proporção. Então, imagina que aqui, ó, essa parte aqui é a bactéria e aqui está o vírus. Então, ele vai acoplar nessa bactéria, através desses plugs que nós temos ali, plugs proteicos, então proteínas de reconhecimento, proteínas ligantes, se ligam, aí ele vai sofrer mudanças conformacionais e vai injetar somente o material genético lá para dentro da bactéria. Ok? Então essas são as formas que o vírus entra na célula, ou que pelo menos ele injeta esse material genético dentro da célula. Beleza? Então entenderam, né? Endocitose, o vírus é englobado pela célula. Translocação, o vírus é lançado para dentro da célula através de proteínas de membrana. Fusão da membrana, as membranas tanto do vírus, o envelope viral, quanto da célula, se fundem, e aí o núcleo capsídeo acaba ficando dentro da célula. E a injeção do ácido nucleico, somente o DNA ou RNA do vírus entra na célula. Tá, entenderam essa parte? Vamos seguir para frente. Seguindo adiante, nós temos o ciclo viral, ou seja,
que vai acontecer com a tua célula a partir de agora? Então, nós temos duas situações que podem ocorrer. Nós podemos ter o ciclo lítico ou o ciclo lisogênico. No ciclo lítico, a partir do momento que nós temos a entrada do vírus ou do material genético, nós vamos ter já a atividade da célula em função disso. Ou seja, esse DNA, esse RNA do vírus, ele vai, digamos assim, escravizar a tua célula a produzir novos vírus. No momento que ele entra, então ele já entra mandando a tua célula. Então a tua célula vai parar de fazer tudo o que está fazendo e vai começar a produzir vírus. Então, temos lá uma célula de defesa, um leucócito, por exemplo. Entrou um vírus lá, ele não vai mais estar te defendendo, ele vai começar a produzir vírus. E essa é a razão pela qual você fica doente. Então, tuas células perdem a função, tuas células começam a ser destruídas, e aí você começa a sofrer as consequências disso. Então, no ciclo lítico, então, a atividade é imediata, digamos assim. O vírus infectou e já começou o ciclo de reprodução do vírus. Já no ciclo lisogênico, nós temos uma outra situação. Entrou o vírus, entrou o material genético, esse material genético ele acaba sendo acoplado com o teu material genético, ou seja, ele acaba enfiando o DNA dele dentro dos cromossomos, digamos assim, tá, ou pelo menos lá, vai estar dentro do núcleo, vai estar junto com os cromossomos. E aí, à medida que as tuas células vão se replicando, vão replicando o DNA viral junto, tá? Então, vamos supor, você tem um vírus, que ele entrou, vamos supor que lá na tua medula óssea. Então, o vírus chegou lá, colocou o DNA dele, né, entrou, se misturou com o teu DNA, com os teus cromossomos, mas ficou por aí. Tá? Ele não está danificando as tuas células, ele só colocou o DNA dele lá. Aí, a medula óssea vai produzir células do sangue, então começa a produzir. Vamos supor que vai produzir teus leucócitos, né, tuas células brancas, tuas células de defesa. Só que juntamente com o teu DNA, os teus cromossomos, nós vamos ter ali segmentos do vírus também. Então, a cada vez que você vai ter a produção de novas células, dentro dessas novas células você vai ter também o DNA viral. E aí, por alguma razão, que varia muito de vírus para vírus, né, você tem um start, e aí todas aquelas células começam a produzir novos vírus, em algum momento, 10 anos depois que você contraiu o vírus, por exemplo, ou baixou a tua imunidade, aqueles vírus começam a ser produzidos dentro daquelas células. Então, lá no teu corpo todo, né, algumas células começam a liberar vírus, começam a parar de fazer o que estavam fazendo e liberar vírus. E aí você tem um pico lá da doença, uma situação de expressar os sintomas da doença. Como é o caso, por exemplo, da herpes, né? Você contrai herpes, o vírus da herpes, esse vírus fica lá, nesse ciclo lisogênico, ele não está se expressando, ele não está acontecendo, digamos assim, não está lá se replicando adoidado. Mas de repente baixou a tua imunidade e você começa a apresentar os sintomas da herpes, ou seja, ele começa a entrar no ciclo lítico, tá? Então, o mais, digamos assim, mais importante aqui é o entendimento do ciclo lítico em si. Porque, né, indiferente se ele está no lisogênico ou no lítico, ele vai chegar no lítico. Tá? Então, aqui, ó, o primeiro quadro aqui seria com relação à infecção viral. Isso aqui é um exemplo do bacteriófago, mas ele pode ser aplicado para qualquer outro exemplo lá de entrada do vírus na célula. A gente poderia ter aqui uma endocitose ocorrendo. Mas tá, indiferente o tipo de infecção, o ciclo vai seguir o mesmo padrão. Então, a partir do momento que nós temos aqui a injeção do ácido nucleico, aqui o vírus chegou, reconheceu a célula hospedeira, injetou seu ácido nucleico, ou seja, infectou a célula, o DNA dele vai se misturar com o teu DNA, a tua célula vai parar de fazer o que está fazendo e vai começar a produzir as partículas virais, as partes do vírus. Então, vai produzir capsídeo, vai produzir os RNAs, vai produzir o DNA, vai produzir, enfim, varia de acordo com qual vírus estamos falando. Mas, no geral, vai produzir as partes dos vírus. A tua célula virou uma fábrica de vírus. Então, produziu tudo isso aqui separadinho, aí o próximo passo é a montagem. Montando esse vírus lá dentro, essa célula vai montando, continua produzindo. Chega um momento que ela não aguenta mais. Tem tanto vírus lá dentro que ela arrebenta. Nesse momento que ela arrebenta, então milhares de vírus acabam sendo liberados no teu corpo e vão infectar novas células, começando tudo isso novamente.
Ou então você vai espirrar, sei lá, vai espalhar esse vírus de alguma forma que vão atacar outras pessoas, outros organismos, e vão fazer isso dentro de outros organismos também. Beleza? Então, aí está a razão pela qual nós ficamos doentes quando temos contato com um vírus que infecta as nossas células. Porque as nossas células, além de parar de fazer o que estão fazendo, além de parar com suas atividades natas, as atividades que elas deveriam estar desempenhando no nosso organismo, elas, no final das contas, elas vão morrer. Porque elas vão explodir de tanto vírus que vai ter lá dentro. Então, agora imagina um monte de células tuas simplesmente parando de trabalhar, digamos assim, e no final das contas morrendo. Então você começa a padecer. Entendido? Aí nós temos aqui uma situação, né, interessante, que é a questão do retrovírus. Nós temos alguns vírus de RNA que eles possuem dentro da sua estrutura uma enzima chamada transcriptase reversa. Se vocês lembraram do ano passado, a gente estudou sobre a transcriptase reversa quando a gente estava estudando o metabolismo de DNA, RNA e proteínas. Então nós temos lá dentro do metabolismo de DNA, RNA e proteínas, o processo lá de replicação, transcrição e tradução. Tá? Depois a gente volta nisso se vocês precisarem. Mas enfim, a transcriptase reversa ela faz a transcrição reversa. Então ela pega um filamento de RNA e fabrica um filamento de DNA a partir dessa informação do RNA. Na transcrição normal, nós temos o DNA e ele é transcrito em RNA, para daí posteriormente ser traduzido em um polipeptídeo, uma proteína. Nesse caso, o inverso, por isso o reverso. Então chegou o vírus lá, vírus da AIDS, por exemplo, o HIV. O HIV entrou na célula, liberou seu RNA, tá? Aí essa transcriptase reversa, a partir desse filamento de RNA, vai produzir um DNA, um DNA viral no caso. Esse DNA viral vai se integrar ao teu DNA cromossômico e lá dentro do teu núcleo vai começar a produzir RNA viral novamente. Esse RNA viral vai ser liberado, vai chegar no citosol e vai começar a produzir as partículas do vírus. No caso aqui temos as partículas do capsídeo, no caso os capsômeros, que são as proteínas que fazem parte do capsídeo, e o próprio RNA. Aí teremos as montagens, né? A montagem desses vírus e a liberação. Então, qual é a diferença? Basicamente, a presença da transcriptase reversa. Nós temos vírus de RNA que não possuem essa transcriptase reversa. Por isso, somente aquelas que possuem que a gente vai chamar de retrovírus. E isso aqui acaba se tornando, inclusive, um alvo, né, de fármacos, de medicamentos. Então, contra uma doença que é causada por um retrovírus, você pode lá usar um medicamento antirretroviral, ou seja, um medicamento que vai inibir a ação dessa enzima, e aí a infecção para por aqui. Ele não vai conseguir produzir esse DNA, e esse DNA não vai se integrar ao teu cromossomo, enfim, toda a sequência de eventos acaba sendo pausada pela ação do medicamento que vai inibir a transcriptase reversa. Tranquilo até aí? Então, continuando. Tá, falei para vocês, vocês sabem, nossa, hoje em dia mais do que nunca, que nós temos viroses. O que é uma virose? É simplesmente uma doença causada por vírus, ou doenças causadas por vírus. Então, qualquer doença que seja causada por vírus, a gente chama genericamente de virose. Ah, estou com uma virose. Nem sempre é uma virose, mas sempre está com uma virose. Aqui eu listei algumas das principais viroses que acometem as populações humanas. Então, temos AIDS, gripe, varíola, sarampo, catapora, poliomielite, dengue, zika, chikungunya, febre amarela, ebola, covid-19 por último. Não vou ficar falando delas aqui, não nessa aula pelo menos. Eu pretendo passar mais adiante algumas doenças dessas aqui, as principais aí, por exemplo, Covid-19, que está em alta, está ocorrendo atualmente, a AIDS, que não tem cura, enfim, até quase tem, né? Já se tem alguns indícios, algumas pesquisas que mostram algumas terapias gênicas aí, algumas coisas que podem curar, mas enfim, ainda é bastante complicado. Ou então dengue, zika, chikungunya, que sempre estão em alta, sempre ocorrem, todo ano a mesma coisa aqui no Brasil. Mas enfim, aqui a aula de hoje é mais genérica, digamos assim, tá? Tá, agora com relação às viroses, não só viroses, mas doenças em geral,
tem uma coisa que é importante vocês saberem, para não ficarem falando, né, bobeira por aí. Nós temos algumas diferenças entre surto, endemia, epidemia e pandemia. Então, nós sabemos que estamos vivendo uma pandemia. Estamos no meio de uma pandemia aí do Covid-19, do coronavírus. Então, o que seria a pandemia? Para entender a pandemia, primeiro nós vamos do princípio, do básico. Então, a primeira coisa é um surto. Então, o surto é um aumento repetido de casos de determinada doença em determinado local. Por exemplo, vamos supor que em Três Barras, no final de semana, sei lá, 60 pessoas foram parar no pronto atendimento porque estavam com diarreia. Tá, então dá pra gente dizer que teve um surto de diarreia em Três Barras. Aí verificaram que essa diarreia era decorrente de um vírus. Então, opa, tivemos um surto disso lá. Beleza? Então isso é um surto. Você teve um pico, né, de casos de uma determinada doença, uma determinada situação em um determinado local. Então é uma coisa mais específica, uma coisa mais local. Aí podemos pular aqui já para a epidemia. Tá? Surtos de uma mesma doença em diversas regiões. Então vamos supor que, beleza, tivemos esse surto lá em Três Barras, mas aí isso continuou e de repente verificaram que em Canoinhas, em Major Vieira e Papanduva também está ocorrendo esse vírus. As pessoas também estão tendo diarreia, também estão tendo desidratação por conta desse mesmo vírus. Então você, opa, então isso já não é mais um surto, isso já é uma epidemia, tá? Mas isso se espalhou. Esse vírus, vamos supor que, né, só um exemplo, né, vamos supor que ele seja liberado aí através dos gases. Então, as pessoas estão com flatulência, esse vírus está sendo liberado no ar, quem respira esse ar contrai o vírus e desenvolve a diarreia, enfim, a desidratação, os sintomas dessa doença. Ou seja, contrai a doença e acaba se tornando um vetor. Isso se espalha para o Brasil inteiro, do Brasil vai para os outros países, e dos outros países, então você tem uma pandemia, você tem uma situação global. Isso é pandemia, tá? Então, é o que está acontecendo com o Covid-19. Você teve um surto lá no lugar na China, de repente você estava na China inteira, de repente está aí no mundo todo, tá? Agora, uma endemia é uma coisa que é local. Então, assim, uma situação endêmica é uma situação que ocorre sempre, dá para se dizer que sempre ocorre naquele mesmo local. Então, dá para se dizer, por exemplo, a febre amarela, ela é... Não, febre amarela não. Vamos supor aí... Não lembro de uma doença endêmica agora. Vamos dizer, a febre amarela ela é endêmica, então, de regiões específicas aí do Brasil. Então, naquela região, você sempre tem febre amarela. Aquela região lá, vamos supor, um Pantanal lá, sempre tem. Então, você vai viajar para lá, a primeira coisa que você tem que fazer é se vacinar contra a febre amarela, porque lá sempre tem, tá? É endêmico de lá, tá? Um exemplo, outro exemplo de endemismo, né, nós podemos dizer de animais ou plantas, né, fica mais fácil de entender. Então, vamos dizer lá, tem uma planta que só ocorre em determinado local. Então, essa planta ela é endêmica daquele local. Ou um peixe. Tem um lambari que é específico lá do Rio Timbó. Então, esse lambari ele é endêmico do Rio Timbó. Você não encontra ele em nenhum outro lugar. Tá? Isso é endemismo. Então, quando você fala em doença, em endemia, também vai ser algo que vai ser específico daquela região. Beleza? Tá, e isso aqui é um mapa que eu peguei, né, agora há pouco. Né, temos aí disponível na internet para quem quiser ver. Né, seria um mapa das ocorrências do Covid-19 atualmente. Então temos o Covid no mundo todo. Vocês podem perceber que está aqui na América, América do Norte, Europa, África, Ásia, enfim, está no mundo todo. Isso é uma pandemia. Se tivesse só num local, só num pontinho ali, então isso aqui é um surto, ou então sempre está ali, então uma endemia. Tá tudo aqui, então uma epidemia. Espalhou para todo mundo? Pandemia. Beleza? Vetores. Então, já falei para vocês lá no início que os vetores são os organismos que transportam e transmitem patógenos dos outros organismos. Então, todo ano a gente ouve fala, né, do Aedes aegypti. O Aedes aegypti é um vetor bastante importante, porque ele transmite, né, dengue, zika, chikungunya, febre amarela, depende do local onde ele está. Temos aí carrapatos, pulgas, que também transmitem algumas doenças.
Então, historicamente, temos vários problemas causados por pulgas, principalmente. Tem aqui o barbeiro, que transmite o Trypanosoma cruzi, que causa doença de Chagas, ratos e até mesmo humanos. Então, assim, isso aqui são só exemplos. Temos vários tipos de vetores que transmitem vários tipos de patógenos, tá? A questão é você entender o que são os vetores, tá? Eu acho que dessa forma ficou bastante claro. Agora, uma coisa importante que é a imunização. Brasil, não só no Brasil, mas vários lugares do mundo, nós estamos tendo uma certa resistência à vacinação, tá? Falo da vacinação porque a vacinação é uma forma de imunização. E o que é imunização? Imunização é uma forma de proteger o organismo contra uma doença infecciosa através da aquisição de proteção imunológica, ou seja, você vai adquirir, você vai desenvolver proteção imunológica. E essa proteção imunológica, ela atua através de mecanismos específicos de defesa, mais especificamente anticorpos. E o que são anticorpos? São isso aqui, ó, são proteínas, esse formatinho aqui meio de Y, né, que vão ter uma cabecinha aqui que vai reconhecer os antígenos, tá? Então, os anticorpos eles vão ser altamente específicos. Então, o anticorpo produzido contra um vírus só vai reconhecer aquele vírus e não outros vírus, tá? Então, assim, ó, os antígenos que estão escrito aqui, ó, isso aqui é só um modelinho, tá? Os antígenos seriam, então, as partículas virais, as bactérias, qualquer coisa estranha no teu corpo. Então, entrou uma coisa estranha no teu corpo, é um antígeno. Aí o teu anticorpo vai reconhecer esse antígeno. Então, vejam que aqui, ó, o pluguinho desse aqui, ó, tá redondinho. Então, ele só vai reconhecer o amarelinho. Se tiver qualquer um desses outros aqui, ele não reconhece mais. Tá, e o que o anticorpo faz? Então, olha aqui, ó, temos aqui um leucócito e um antígeno, né, um glóbulo branco. Vamos supor que isso aqui seja um vírus. Esse aqui é uma célula de defesa do teu corpo. A partir do momento que você tem um anticorpo que reconhece esse antígeno, o glóbulo branco aqui vai reconhecer o anticorpo, marcando o antígeno e aí vai englobar. Nesse caso aqui, está ocorrendo uma situação, né, que você tem a produção dos anticorpos a partir do próprio leucócito. Então, nesse caso seria um linfócito. Então, reconheceu o antígeno, produziu anticorpos contra esse antígeno. Tá? Um anticorpo contra esse vírus. Aí vai chegar outro glóbulo branco, vai ver que esse anticorpo que marcou e vai destruir ele. Então imagina o seguinte, você tem algumas células do teu corpo que são especializadas em reconhecer partículas estranhas do teu corpo. Então imagina lá que você tem lá, sei lá, vamos fazer uma analogia aí com uma cidade. Então, você tem lá na cidade ou em algum país alguns agentes que estão responsáveis por essa função. Reconhecer aqueles invasores. Reconheci o invasor, beleza, eu só tenho essa função, só vou reconhecer. Aí eu vou marcar esses invasores. Então, marquei, mas não vou fazer nada além disso. Aí teremos outros agentes que terão a responsabilidade de encontrar esses invasores marcados e destruir eles. Então, mais ou menos dessa forma. Então, temos duas funções principais dos anticorpos. A primeira delas é essa que eu falei para vocês, marcar, né, os antígenos para serem expulsos, para serem destruídos. A segunda delas é inutilizar eles simplesmente pela ligação. Porque lembra que eu falei lá para vocês das formas que o vírus entra nas células? A endocitose, fusão das membranas ou injeção do ácido nucleico. Então, ele precisa que as proteínas dele pluguem nas proteínas da célula. Então, se eu tenho lá o vírus chegando aqui e o anticorpo plugou no vírus, o vírus vai estar com toda essa estrutura proteica aqui que não é dele, e aí, por causa disso ele não vai conseguir, ó, isso aqui é uma membrana, não vai conseguir plugar na membrana. Então, ele fica vagando ali e fica sem função, até que chega uma célula, um glóbulo branco e detona com ele. Tá? Entenderam? Então, essa é algumas funções, então são algumas funções dos anticorpos. Beleza, agora como que você consegue esses anticorpos? Tá, primeiramente, dessa forma aqui. Você teve contato com o vírus, as células vão reconhecer esse vírus e naturalmente você vai produzir anticorpos contra eles. Tá? Mas nós temos outras formas também. Então, temos dois tipos de imunização. Imunização passiva e imunização ativa. Isso se trata já de mecanismos que nós humanos utilizamos, não só humanos, mas também alguns animais utilizam algumas formas de imunização passiva. Mas
aqui, ó, produção do soro antiofídico. Antiofídico é o soro anti-mordedura de cobra, veneno de cobra. Então você levou uma mordida de uma cobra venenosa, uma cascavel, e você correu para pronto atendimento e chegando lá eles te deram soro antiofídico. Como que foi produzido esse soro? O que é esse soro? Então, pegamos aqui ó, o veneno da cobra, aplicamos no cavalinho, o cavalinho produziu anticorpos, você vai lá, retira o sangue do cavalo, você centrifuga esse sangue do cavalo, você pegou o plasma desse cavalo que tem os anticorpos que ele produziu, e aí você vai lá e injeta na pessoa que foi mordida pela cobra. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, os anticorpos do cavalinho lá no teu corpo vão reconhecer o veneno da cobra e vão plugar nesse veneno, né? São proteicos na maioria das vezes, e eles vão perder a ação. Beleza? Outra forma de imunização passiva, que é natural, que eu falei que não só nós fazemos, é a questão da amamentação. Então, a mãe tem lá uma série de anticorpos produzidos pelo seu corpo ao longo de toda a sua vida, e isso naturalmente é passado para o bebezinho através da amamentação. Tá? Aí nós temos a ativa. A imunização ativa é a vacinação. Então, você vai receber dosagens aí de partículas virais, de bactérias, de protozoários, que vão desencadear a reação imunológica no teu corpo. Então, o teu corpo vai responder àquilo que foi injetado nele. Então, eu pego, por exemplo, lá um vírus da gripe, eu detono com o DNA desse vírus, né, eu destruo ele, uso radiação, aí eu injeto esse vírus inutilizado dentro do meu corpo. Beleza, eu detonei com o DNA dele, então ele não vai causar a gripe em mim. Mas, como ele tem toda aquela estrutura lá, proteica, toda a membrana lá, meu corpo vai reconhecer aquilo como algo invasor e vai produzir anticorpos. E aí, quando chega o vírus real, funcional, a pandemia chegou até mim, meu corpo já sabe como fazer, porque ele tem uma memória imunológica. Então, opa, reconheceu, já está na linha de montagem, produziu. Então, assim, o processo de você produzir anticorpos a partir do primeiro contato com uma doença, ele é lento, digamos assim. Mas a partir do momento que você já tem esse primeiro contato, a partir do segundo contato você vai ter uma resposta rápida. Por isso que tem algumas doenças que se vacina uma única vez na vida, porque você tem a resposta, você tem a memória imunológica lá no teu corpo e você consegue se defender dele quando ele chega. Tá? Mas você tem doença que todo ano tem que estar me vacinando. Tem, por quê? Porque ele tem uma capacidade, o vírus no caso, tem uma capacidade de mutação muito grande, então é muito rápido. E aí, cada vez que você tem uma mutação no DNA, você tem alteração em alguma coisa. Se essa alteração é naquelas proteínas, de ligantes de reconhecimento do vírus, o teu corpo já não vai reconhecer ele como aquele mesmo vírus. Então você tem que produzir uma nova linha de anticorpos para te defender. E por isso que você tem que estar sempre se vacinando. Então aqui ó, tem algum exemplozinho aqui de como que funcionam as vacinas. Então vejam lá. Os agentes patógenos, atenuados ou mortos, são introduzidos no paciente, muitas vezes por injeção. Glóbulos brancos são acionados para produzir anticorpos para combater a doença. Então, as células vão lá, reconhecem isso que você acabou injetando e vão produzir anticorpos contra isso. Aí, quando a doença chega, quando o vírus chega, a bactéria chega em você, você já tem os anticorpos prontos lá. E aí você tem uma resposta rápida de defesa. Tá? Você não vai precisar ficar tanto tempo sofrendo com aquilo. Tá, aqui ó, tem um gráficozinho bem legal. Vamos ver se vocês conseguem entender. Célula B anti-X, célula B anti-Y. Essas células B aqui são os linfócitos, né, que vão produzir os anticorpos. Anti-X e anti-Y. X seria uma doença, ou melhor, um vírus, Y seria outro. Causaria uma doença, causaria outra doença. Então aqui nós temos os gráficos das respostas, ou seja, a produção dos anticorpos, né, perante essa doença. Então aqui ó, chegou o gráfico que nós temos aqui ó, tempo, né, o eixo do tempo, e título sérico de anticorpos, quantidade de anticorpos que você vai ter lá no teu plasma. Então chegou aqui o antígeno X, aqui é a primeira semana. Então você teve contato, vamos dizer que o X seria a gripe. Então você teve contato com o vírus da gripe. Aí teu corpo foi lá, reconheceu o vírus, produziu tanto de anticorpos, beleza, você ficou lá 2 semanas com gripe, não, quase 3 semanas aqui, beleza. Resolveu o teu problema.
Aí, né, passando mais um tempo, chegou de novo o vírus lá em você. Então, chegou o vírus da gripe, só que teu corpo já tem essa memória imunológica, e a hora que chega o vírus de novo, olha que como você tem uma resposta rápida e elevada. Então, você tem o que a gente chama da resposta secundária, que ela, pum, a quantidade de anticorpos vai lá em cima. Então, você nem sente os sintomas da gripe. Então, você só pegou o vírus ali, teve contato com o vírus, no máximo teve uma febrezinha, uma situação de desconforto, e o teu corpo já resolveu, teus anticorpos já resolveram a situação. E aí você continua aqui, né, imunizadão, aqui, com uma grande quantidade de anticorpos rolando, posterior a esse pico. Diferente do que aconteceu quando você recebeu aqui, se será o gripe, vamos dizer que esse aqui seja o Covid, né? Chegou o Covid aqui, o Corona, e você, opa, isso aqui de novo, tá? E aí, então, você vai ter uma resposta mais lenta, uma resposta que vai ser mais fraca, digamos assim. Então, né, como já foi percebido o coronavírus, ele, claro, é cedo para a gente especular, mas aparentemente ele tem uma taxa de mutação baixa. Então, a partir do momento que você contrair ele, você vai ter uma imunidade contra ele. Vai apresentar doença, vai ficar doente, vai. Né, tem pessoas que nem desencadeiam sintomas, mas aí acabam se tornando imunizados. A partir do momento que tiver uma vacina, você vai ter isso aqui. Vamos supor que esse antígeno X aqui, ó, essa primeira aplicação foi a vacinação. Então você foi vacinado contra a gripe. Vai ter ali esse desconforto ali normalmente ocorre depois da vacinação, mas na hora que chegou o vírus da gripe funcionando, detonando geral, matando gente, você está lá vacinado, você tem uma super resposta. E aí você não fica doente, tá? Eu espero que tenham entendido. Beleza, mas assim, quando se trata de vírus, não só de vírus, mas qualquer outra doença, o mais legal de tudo, o mais importante de tudo, nem é você saber como tratar uma doença, ou, enfim, o mais importante é você prevenir. Então, a melhor forma é você evitar contato com o vírus, com a bactéria, com o protozoário, com o fungo, enfim, com o patógeno, tá? E aí a forma de prevenção vai variar. Vai variar de acordo com o tipo de vírus, o tipo de forma de transmissão dele. Então aqui eu coloquei um exemplinho aqui, vocês estão careca de ver, que é a questão da dengue. Não deixa água parada, lave isso, fecha aquilo, põe tela, usa repelente, enfim, você tem N formas de você evitar que o mosquito se desenvolva. Até porque esse mosquito ele é sem vergonha, ele já está transmitindo pelo menos 4 doenças numa pegada só, caso ele tenha esses vírus no organismo dele. Mas, né, isso é uma situação que é lá pro Aedes aegypti. Aqui eu coloquei aqui umas imagenzinhas das camisinhas, só para vocês lembrarem. A gente já conversou sobre DSTs, tá? E como é que se previne contra DST? Camisinha masculina, camisinha feminina. Não tem outra forma. Claro, outra forma seria evitar de fazer sexo. Mas como, né, muitas vezes a gente quer fazer sexo, então tá aqui, usa a camisinha que você vai ter uma proteção bem legal. Mas é uma doença que é transmitida pelo ar. Então tá aqui, isso aqui é uma foto atual, o pessoal lá na China usando as máscaras. Nem todo mundo, tem alguns que ou já pegaram ou estão nem aí. Mas essas pessoas que estão com a máscara estão se prevenindo do contato com o vírus, ou pelo menos tentando isso. Então sempre quando você for pensar na prevenção, pensa como que é a doença, como é que ela é transmitida, onde ela está. Eu sei que determinado local lá tem endemia da febre amarela, como eu já falei para vocês. Tem vacina? Tem vacina. Então, beleza. Então, se eu vou para lá, então a primeira coisa que eu vou fazer é me vacinar. Aí eu vou lá, estou vacinado, eu já tenho meus anticorpos sendo produzidos, então eu posso ficar tranquilo com relação à minha resposta imunológica. Então, estar imunizado é diferente de você usar outras formas de prevenção. Estar imunizado é você ter no teu corpo anticorpos contra aquilo que te atacaria. Uma das formas de prevenção que está sendo bastante falada é a questão de você lavar bem as mãos. Higiene, gente. Higiene, nossa, é uma maravilha, né? Desde que a gente inventou o sabão, água encanada, água quente, chuveiro, né? Nós nos livramos de um monte de doença que antigamente matava as pessoas. Então é só para vocês entenderem como que o sabão destrói o coronavírus. Então, podem ver que o corona ele tem um envelope viral, ou seja, uma membrana, né, constituída por fosfolipídios e proteínas.
fosfolipídios. Lipídio, gordura. Vocês sabem, quem lava a louça pelo menos, né, que se você usa um detergente, um sabão, né, você tira a gordura bem facinho. Por quê? Porque o sabão, ele tem a capacidade de fazer o que a gente chama de uma emulsão, que é pegar e misturar a gordura com a água, que naturalmente não misturaria, porque eles têm essas cabeças hidrofílicas como os fosfolipídios e caudas hidrofóbicas, como os fosfolipídios. Aí então, quando você vai lavar as mãos com sabão, essas moléculas do sabão elas vão interagir com as membranas do vírus, com as moléculas da membrana. E aí acabam misturando, acabam danificando, destruindo essa membrana, e aí o capsídeo fica solto. Sem a membrana, não vai ter as proteínas ligantes. Sem as proteínas ligantes, não tem como ter a invasão. Então, o simples fato de você lavar as mãozinhas vai fazer com que você fique livre do contato, pelo menos vai diminuir bastante a possibilidade de você desenvolver a doença. Claro, tem outras formas. Por exemplo, ficando em casa, né, não tendo contato com pessoas doentes. Está em alta também o uso do álcool em gel, porque desidrata, destrói DNA, danifica as proteínas também. Mas assim, não precisa ficar tudo louco com relação a isso. Higiene e isolamento, por enquanto, está louco de bom, beleza? Aí então, vou passar para vocês uma lista de exercício, resolvam isso, vou mandar um material adicional aí, leiam, resolvam e me entreguem depois, beleza? Abraço a todos.